Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 552. Uma onda de mudanças. 2 A mente de Afrodite começou a reiniciar, e ela começou a se lembrar do motivo pelo qual ela veio aqui. Frei e Loki querem falar com Victor. Os deuses nórdicos. Skatashi estreitou os olhos. Sim, mas agora esse é um assunto a ser discutido no futuro. Temos coisas mais importantes para fazer agora. Oh, nós fazemos? Skatashi levantou uma sobrancelha, divertido, quando a deusa entrou casualmente no grupo. Afrodite ignorou o tom divertido de Skatashi e falou: Querido. Victor, que estava acariciando Natásia, e Ruby, que em algum momento colocou a cabeça entre o ombro esquerdo dele, olharam para Afrodite. A Luna me criar uma facção. Os movimentos de Victor pararam de repente, e ele olhou para a deusa com um olhar ligeiramente chocado, um olhar que logo mudou para seriedade. O mesmo aconteceu com as meninas presentes. Ruby e Violette pararam de agir preguiçosamente, afastaram-se de Victor e sentaram-se eretas enquanto as duas mulheres olhavam para a deusa. Eles não eram os únicos. Até Natásia, que parecia uma gatinha sonolenta, abriu os olhos e se sentou na cama com um olhar sério. Faltam explicações. Por que você disse isso de repente, Afrodite? Victor não era estúpido. Se ela disse algo tão grande quanto criar uma facção, é porque ela deve ter seus motivos. Motivos que, ser o que Victor suspeitava, significavam que a situação era pior do que ele imaginava. A deusa da beleza, que estava mudando o foco de sua divindade para o amor, sorriu com amor e satisfação para seu marido. Sim, ele parece entender as consequências de minhas palavras. Isso é bom. Ela queria tanto rir agora, sentindo-se extremamente satisfeita. Vendo que toda a atenção do grupo estava voltada para ela, Afrodite começou a explicar: Diablo está fazendo grandes ondas no mundo. Ondas que arrastarão todos com elas. Os 7 infernos, os deuses do submundo de cada panteão, milhares de hordas de seres alinhados com o lado escuro da balança estão se unindo. Essa é a visão do estado atual do submundo grego. Afrodite ergueu o dedo e uma tela rosa apareceu para todos. E naquela tela flutuante, todos viram o estado de caos que era o submundo. As almas estavam todas espalhadas, morte não estava acontecendo naquele lugar, todos os níveis do inferno do submundo estavam em caos, os portões do submundo estavam abertos, e as almas estavam fugindo, enquanto o cão de guarda Cerberus não podia ser visto em qualquer lugar. Caos. Esta era a imagem exata do submundo grego. O Tártaro foi aberto, Hades se foi e os titãs que Zeus derrotou na Grande Guerra estão se levantando novamente. Perséfone, juntamente com os deuses do submundo, estão fazendo o possível para conter a ira dos aprisionados no Tártaro e impedir que eles escapem completamente, mas isso está se revelando uma tarefa quase impossível. A imagem mudou novamente, e desta vez uma deusa que Victor conhecia bem foi mostrada. Ela estava em estado precário, cheia de feridas, e sendo segurada por um homem e uma mulher, enquanto na frente dela estava um ser carregando uma foice que ele conhecia muito bem. Perséfone. Agnes rosnou e a área ao redor começou a ficar mais quente. Não só ela estava inquieta, até mesmo Violette não foi deixada de fora. O único relativamente calmo era Victor, mas seus olhos vermelhos sangue não podiam ser escondidos. Sentindo as emoções do marido, ela rapidamente mudou de ideia. Ela não precisava discutir isso agora, ou ela iria se queimar no processo também. Afinal, o assunto Perséfone era um assunto delicado para Victor, Agnes e Violette. Thanatos, Perséfone, Impulsa e Hipnos estão fazendo o possível para conter os estragos, até os torturadores do submundo estão ajudando, mas como visto, eles não vão conseguir. Os titãs vão fugir, e provavelmente, outra guerra civil vai estourar no Olimpo. E desta vez, os aliados que Zeus fez na Grande Guerra se voltarão contra ele por causa de sua paranoia. A imagem mudou e um ser monstruoso com várias centenas de braços e cabeças apareceu. Repetindo a história do passado,
Os filhos de Gaia e Urano que um dia ajudaram Cronos a cumprir seu destino e foram aprisionados pelo mesmo, os mesmos filhos que foram resgatados por Zeus, filho de Cronos, e aprisionados no Tártaro novamente pelo próprio Zeus. Eles voltaram. E eles estão furiosos. O rugido estrondoso dos seres gigantes foi ouvido e causou arrepios em todos os presentes, sem exceção. Até Afrodite foi afetada. Hecatônquiros. Seres dignos de pena, seres que foram usados e descartados e, desta vez, não descansarão sem ver tudo queimar. O silêncio caiu até que Escartacho quebrou. Como eles escaparam do Tártaro? Este não é o lugar mais profundo do submundo grego? Honestamente, eu não sei. Hades ajudou. É uma probabilidade, mas conhecendo aquele tolo, duvido muito que ele tenha feito isso. Ele, de todas as pessoas, sabe que se as entidades que estão presas no Tártaro saírem, nem mesmo seu reino estará salvo de sua ira. Afrodite estremeceu levemente ao se lembrar de uma criatura que era filha de Gaia e do próprio Tártaro, um ser que veio a ser criado com o único propósito de destruir o Olimpo. E ela quase conseguiu. É por isso que eu disse isso, Victor. Afrodite voltou seu olhar para Victor. Nada envolvendo os deuses de primeira geração é confiável, especialmente Nix e Gaia. O raio de influência dessas deusas se estende a uma vasta gama. Elas são, afinal, as deusas mais antigas, e nem Erebus fica de fora. Nunca confia nesses seres. Victor assentiu, entendendo as preocupações de Afrodite agora, e ele se sentiu doce por dentro. Outro silêncio caiu, e todos ficaram em silêncio, tentando digerir o que tinham acabado de ver. Afrodite sorriu levemente ao sentir as emoções de Victor por ela. E Victor riu também, quando sentiu a diversão de Afrodite. Eles se entendiam agora em um nível profundo. Logo a seriedade voltou ao rosto de Afrodite, e ela disse, não apenas o panteão grego. Tenho informações do panteão nórdico que dizem que Valhalla e Helheim estão em um estado semelhante. Mesmo o inferno Takamagahara da mitologia shintoísta e o inferno dos panteões hindu e egípcio estão em um estado semelhante. Todos os 7 infernos para os quais as almas vão estão em um estado confuso. E meu palpite? Diablo está envolvido. Isso tudo começou quando ele fez sua jogada, e é muita coincidência para ser considerado sorte. Este é um esquema maior do que eu pensava. Scartache murmurou. Há quanto tempo ele está planejando isso? Centenas. Milhares de anos. Violette, que estava mais calma, agora falou. Demônios e deuses têm uma vida útil extremamente longa. Se eles tiverem foco, eles podem fazer isso. Ruby falou. O problema é exatamente esse. Agnes apontou e continuou. Como pode um demônio ser tão paciente? Todos ficaram em silêncio e não puderam deixar de concordar com os pensamentos de Agnes. Os demônios, seres que representam os pecados da humanidade, e seu líder que foi literalmente criado por todos os males da humanidade, podem ser tão pacientes. Isso não é uma virtude? Onde está Lúcifer? Natasia fez uma observação importante. Todos olharam para Afrodite. A deusa apenas balançou a cabeça. Não sei. O último contato que tive com Lúcifer foi na Índia, quando fui visitar Kali. Ele estava tendo uma orgia com homens, mulheres, demônios e alguns anjos caídos lá. Todos não sabiam como reagir a essa informação. Mas duvido que algo tenha acontecido com o bastardo. Ele é carismático e deve estar em algum reino oculto tendo outra orgia ou algo assim. Afrodite falou. Ah, se Lúcifer voltasse, pelo menos metade da facção de Diablo se juntaria a ele. Natasa continuou. Eu não contaria com a ajuda daquele homem. Eu não sou. Eu só queria que ele causasse o caos e uma possível guerra civil. A presença dele poderia causar isso, e isso desestabilizaria os planos de Diablo. Um ser que planejou um movimento por milhares, se não centenas de milhares de anos, não tomaria precauções contra seu oponente mais problemático. Victor falou pela primeira vez e a atenção de todos foi atraída para ele. Sim, seja qual for o plano, Diablo está preparado. Natasia fez beicinho. Falando assim,
Victor parecia estar repreendendo-a. Victor puxou a cintura de Natasia, deitou-a em seu peito e começou a acariciar sua cabeça. E isso trouxe um sorriso ao rosto de Natasia. Continuando como se nada tivesse acontecido. Uma prova disso é Lilith. A mulher estava completamente diferente quando a vimos pela primeira vez. Um demônio orgulhoso como Lilith agindo como um fiel subordinado. E ainda mais, aquele demônio é um progenitor. Os olhos de Victor brilharam com desdém, e eu sei pessoalmente o quão inato é o orgulho da raça progenitora. Seguindo seu antigo inimigo, aquele que te acorrentou assim. E a atitude dela naquela reunião. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue. É inadmissível. Todos sentiram um leve arrepio na espinha ao verem o descontentamento de Victor. Esse sentimento vinha do fundo do ser de Victor, pois, para ele, o próprio ato de testemunhar um progenitor naquele estado era repulsivo. Curvar a cabeça para o seu antigo inimigo e agir passivamente. Essa não é a atitude de um progenitor. Todas as garotas concordaram inconscientemente com Victor. A razão para isso. Todos eles tiveram experiências com certos progenitores. Os mais velhos, como Natasia, Skatash e Agnes, tiveram experiência com Vlad. Aquele velho nunca abaixou a cabeça para ninguém. Todos entenderam isso, mesmo na situação em que sua filha foi sequestrada. Ele simplesmente não agiu porque priorizou seu país e parecia ter alguma confiança de que sua filha ficaria bem. Mas se Diablo fosse mais longe, um progenitor de 5.000 anos iria bater em sua porta. E isso apenas provou o quão astuto o demônio era. Ele sabia onde apertar e que situações criar. Algo está errado com Lilith, meus instintos dizem. Não sei o que é, mas não duvido que ela esteja sendo controlada. Afrodite pensou um pouco mais do ponto de vista de um deus e disse: um demônio progenitor e uma deusa maligna como Lilith é simplesmente importante demais para ser morto. Ela é, afinal, mãe dos demônios, a deusa dos demônios por uma razão. Um deus que tem o conceito de uma raça em sua divindade e, ao mesmo tempo, um progenitor. Afrodite abriu um pouco os olhos ao entender algo. Com as condições certas, Lilith pode criar novos demônios. Demônios de nível do que demônio? Quais são as condições? Ruby perguntou seriamente. E a resposta de Afrodite causou arrepios na espinha de todos. Um ingrediente bastante importante para os seres dos 7 infernos como um todo. Almas. Bem, foda-se. Violette não pôde deixar de resmungar. E todos concordaram com ela. Afinal, quantas almas Diablo tinha agora? Se você contar a população humana e a população divina, é claro. As expectativas futuras não eram boas. Era um evento que estava a arrastar todos para ele. O mundo está mudando, Diablo está fazendo ondas, e devemos tomar uma decisão. Afrodite começou a falar em um tom sério, e todos olharam para ela. Errado. Victor deve tomar uma decisão. A deusa olha para Victor, querido. Meu amor. Você vai sentar aí e ser arrastado por essa onda? Todos olharam para Victor, e nem mesmo alguns segundos depois, aqueles que tinham uma conexão profunda com ele sorriram, sentindo seus sentimentos. Skatash não tinha essa conexão, mas ela conhecia Victor tão bem que só precisava se fazer uma pergunta simples. Será que eu ficaria parado e jogaria os jogos de outras pessoas enquanto sou arrastado para isso? A resposta a essa pergunta era clara. Claro que não. Ela deu um sorriso predatório. Claro que não. Victor respondeu com um sorriso igual ao de Skatash. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 553. Um novo mundo se abriu para Skatash. Após esses eventos, eles começaram a discutir o que fazer a seguir e, surpreendentemente, todas as bases para a construção de uma facção estavam prontas. Pessoas. Juntando toda a equipe de Fulgeris no clã, eles tinham gente suficiente de sobra. Scarlet não contava porque não tinha subordinados além de Luna. Sem falar que Victor tinha uma aliança pessoal com seu Kais do Japão através de Aruna. Contatos. PFFT, eles tinham uma deusa excepcionalmente social, para não mencionar os informantes sobrenaturais dos clãs Snow, Fulger e Scarlet. Sim,
Apesar de não ter subordinados, a mulher também tinha muitos contatos. Poder. Isso precisa mesmo ser dito. Cada um dos conhecidos de Victor era uma potência em seu próprio nível. Recursos. Eles tiveram toda uma terra de oportunidades para explorar longe do território Nightingale. A Lunavelfu.me Victor e seu grupo tinham tudo para criar uma facção sólida. Eles só precisavam de uma base, algo que será discutido no futuro. Depois de acordar no dia seguinte, um Scatashi muito ciumento sequestrou o homem e o levou para onde Victor treinava regularmente. Agora que você foi abençoado por todas as divindades de uma deusa, deixe-me ver se você ficou mais forte. Use todo o seu poder. Ela cruzou os braços e ficou olhando para ele. Victor apenas sorriu suavemente e liberou todo o seu poder. Seus olhos brilhavam rosa neon, e os arredores começaram a mudar quando a pressão rosa começou a sair de seu corpo e se espalhar por todo lugar, cobrindo toda a área de treinamento. Scatashi estreitou os olhos e inconscientemente contraiu um pouco as pernas. O que é isso? Ela perguntou com uma voz severa, quase quebrando. Victor apenas deu de ombros. Você me disse para usar todo o meu poder? Não esse tipo de poder. Tio, a culpa é sua por não especificar que tipo de poder devo usar, tio. Então, como uma cobra perseguindo sua presa, Victor se aproximou dela gentilmente. Scatashi inconscientemente deu um passo para trás, dando uma grande fungada, suas narinas absorvendo o cheiro pecaminoso que exalava do corpo de Victor. Por que não posso me defender dele? Scatashi não conseguia entender. Mesmo que fosse Afrodite, ela tinha absoluta confiança de que poderia resistir à deusa. Poderia ser por meios dolorosos, mas ela não ficaria fraca como agora. Este homem era perigoso. Mas como uma mariposa voando em direção ao fogo, ela não conseguia fugir dele. Um tanto desajeitadamente, ela tropeçou nos próprios pés e, antes que tivesse tempo de ajustar seu centro de gravidade ou fazer qualquer coisa, braços musculosos envolveram seu corpo. Ela virou a cabeça rapidamente e viu o rosto estupidamente bonito de Victor. Solte-me. Ela falou com uma voz severa, com uma intenção de matar avassaladora. Se fosse alguém, eles estariam congelados do medo agora. Mas Victor? Ah! Ele está acostumado. Em vez de deixá-la ir, ele a segurou ainda mais apertada e gentilmente tocou seu rosto. Sua expressão mudou de um tom brincalhão para um tom amoroso e obsessivo que causou arrepios na espinha de Scatashi enquanto ele sorria com uma expressão de flerte. Sim, de fato. Nós lutaremos. Mas em outro campo de batalha. Fique. HMPH? Victor silenciou Scatashi com um beijo profundo. Os olhos de Scatashi se arregalaram quando uma expressão apaixonada tomou conta de seu rosto e, inconscientemente, ela envolveu os dois braços em volta do pescoço de Victor, confiando completamente seu corpo ao homem à sua frente. Num piscar de olhos, o cenário mudou e Victor estava em um dos quartos duplos vagos. Ainda beijando Scatashi com mãos habilidosas, Victor começou a tirar as roupas da mulher. Ele nem precisava ver, já que estava muito acostumado a remover roupas femininas neste momento. Felizmente, Scatashi não estava usando sua armadura usual, mas roupas casuais, o que tornava tudo ainda mais fácil. Victor se afastou de Scatashi e tirou a blusa dela, deixando seus dois montes gloriosos à mostra para ele ver. Há muito tempo, suas calças e calcinhas foram jogadas em algum lugar. Victor olhou para cima ligeiramente quando um círculo de magia negra apareceu em sua mão. Menor silêncio lançando um feitiço de silêncio pela sala, Victor olhou para Scatashi. Olhando nos olhos obsessivos de Victor, o sorriso de Scatashi cresceu, e seus olhos assumiram uma tonalidade semelhante à dele. Os olhos de Victor começaram a brilhar em um rosa neon. Prepare-se, meu amor. Desta vez, você não terá chance de reagir. Tomando poder emprestado, você se sente orgulhoso de me derrotar assim? Victor pegou os dois montes de Scatashi, acariciou levemente e lentamente começou a baixar a mão em direção ao abdômen tanquinho de Scatashi. Não espere que seu inimigo jogue limpo quando você lutar contra ele.
As costas de Scatacha arquearam quando o líquido começou a esguichar dela, mas ela se recusou a gemer. Eu vim assim tão fácil. Ela não acreditava no que estava acontecendo agora. Você me ensinou isso, Scatachi. Hugo. Scatachi cerrou os dentes e se recusou a gemer. Victor abaixou ainda mais a mão enquanto tocava a pequena floresta vermelha que, ao contrário dos humanos que eram grossos, parecia ser mais sedosa e macia. E isso não é sexo. É guerra. Quando ela ouviu a palavra guerra, os olhos de Scatachi brilharam vermelho sangue, e ela empurrou Victor e montou nele. Ela rasgou a roupa dele, e com um olhar teimoso, obsessivo e sádico, sorriu. Não vou perder de novo. Eu aprendo rápido. Isso é o que vamos ver, meu querido. Scatachi sentiu como se borboletas estivessem dançando em seu estômago quando ouviu as palavras querida e, inconscientemente, seu ciúme anterior por não ter uma conexão profunda com Victor começou a desaparecer como se nunca tivesse existido. Vou derrotar você hoje. Ela sorriu ainda mais e atacou a boca de Victor. 30 horas depois, Ruby entrou na sala e se deparou com a visão de sua mãe. Ela desabou contra o peito de Victor, ofegando e suando da cabeça aos pés. Sua boceta acabou de passar por um novo nível de prazer que mudou seu mundo completamente, e ela não mostrou sinais de se acalmar. Ela era tão sensível lá embaixo que mesmo um menor sopro de ar poderia levá-la ao limite, e ela ficou mole completamente sem ossos, sem um único grão de força. Seu corpo teve espasmos como se ela estivesse tendo um derrame, e sementes brancas misturadas com líquidos transparentes vazaram de seu buraco enquanto sua expressão estava lendo o êxtase, pois ela estava babando com os olhos perdidos. Ruby sentiu um leve medo ao ver sua mãe nesse estado catatônico. A aparência da vampira mais forte estava longe de ser vista. Sim, Victor era mais fraco que Scatachi. Mas na cama, provavelmente apenas Afrodite pode derrotá-lo agora. Qual foi o placar desta vez? 7x2. Victor respondeu com um sorriso gentil enquanto acariciava gentilmente o rosto de Scatachi. Ruby olhou surpresa para Victor, mas o alvo de sua surpresa era sua mãe. Ela ainda conseguiu vencer? Ela não seria Scatachi se desistisse tão facilmente. Verdadeiro. Você e ela têm muito em comum. Ruby continuou. Oh! O que você quer dizer? Teimoso, determinado e masoquista. O rosto de Ruby ficou levemente vermelho. Eu não sou masoquista. Espere. Minha mãe é masoquista. Ela falou em um tom chocado. Victor riu. Sim, mas ela não vai ceder a esse lado agora. Ela só vai ceder quando for completamente minha. Mas para isso, você tem que derrotá-la. De fato. Vic, você está pronto para visitar Ara. Uma mulher com longos cabelos rosa usando um vestido grego entrou na sala. Você usou tudo nela? Sim, eu usei tudo. Ela olhou para Scatachi com um olhar de pena. Coitadinha, ela nunca mais vai conseguir esquecer aquele prazer. Por que você diz isso? Perguntou Ruby. Atualmente, Darling é a coisa mais próxima de uma versão masculina de mim, uma versão mortal, é claro. E mesmo que o orgulho de Scatachi seja muito grande e ela se recuse a ceder a Victor, ela ainda o ama profundamente, e quando seu ente querido te trata com tanto amor, isso torna este evento inesquecível. Afrodite falou em um tom divertido. Ruby olhou para sua mãe e viu sua condição. Ruby começou a suar frio, e um sentimento de medo não pôde deixar de aparecer em seu coração. Mas, assim como o medo, uma curiosidade sem fim brotou nela. Isso é bom? Ruby se perguntou. Devo pedir a ele para usar a corda como da última vez? Seus pensamentos começaram a correr soltos. Como dizem, a curiosidade matou o gato. E a Ruby era mesmo esse gato. Uma cor de um cosplay de coelhinha. Ele pode fazer o papel de um animal selvagem que encontrou sua presa, e ele vai me amarrar Os pensamentos começaram a correr soltos, e ela já estava planejando seu próximo ato. De qualquer forma, prepare-se, querida. Frei e Locke estão esperando. Ok, tio. Victor gentilmente colocou Scatachi na cama e a cobriu com o cobertor enquanto beijava Scatachi em sua bochecha. Se cuide, meu amor.
Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Scatachi. Menor limpar um círculo de magia negra apareceu na mão de Victor enquanto a escuridão se espalhava ao seu redor. Logo tudo o líquido e a sujeira que estava no corpo de Victor desapareceram, e ele parecia alguém que acabou de sair de um longo banho. Magia é tão conveniente. Está se tornando minha coisa favorita agora. É uma pena que não possa usar todo o seu potencial. Não mexa com ela agora. Seu corpo é muito sensível e qualquer estimulação a levará ao orgasmo. Deixe que ela se recupere naturalmente. Como uma vampira mais velha, ela ficará bem com apenas algumas horas de sono. Ruby sentiu levemente enquanto olhava para o marido. Ela se sentia boba agora. Quantas vezes ela tinha visto seu marido nu? Mas porque ela sentiu que esta era a primeira vez que o via completamente do jeito que ele veio ao mundo. Ela nunca se cansava dessa visão, pois ele era realmente um deleite para seus olhos. Afrodite estava devorando Victor com seus olhos rosa enquanto lambia um pouco os lábios. Aquele era o corpo de seu marido, e ela mal podia esperar para que ele a tratasse da mesma forma que Scatachi. Não pegue outra deusa. Ela o advertiu severamente. Afrodite acordou de seu estupor e riu. Fufufu, não se preocupe, ele não vai. Eu sou a única deusa que ele terá. Vou me certificar de manter as outras prostitutas longe dele. Os olhos sem vida de Afrodite deram a Ruby uma confiança ilimitada. Ela podia contar com a mulher para manter os Tuts longe de seu marido. Assim como ela, Sasa, Violette, Agnes, Natasia e recentemente Scatachi fazem. Contando com você. Ruby levantou a mão. E Afrodite apenas segurou a mão dela como se ela estivesse fazendo algum negócio obscuro. Victor apenas olhou para essa visão com diversão. No entanto, ele ainda insistiu que nunca foi atrás de outras mulheres. Ok, ele foi atrás de suas criadas, mas isso e aquilo são coisas diferentes. As mulheres atuais com quem ele é casado vieram por conta própria. Então não é culpa dele. Kaguya, volte para mim. Eu vou deixar. Uma sombra escura entrou na sala e se juntou ao corpo de Victor. Logo todas as paredes da sala se tornaram pura escuridão, e olhos vermelhos começaram a se abrir por todas as paredes. Mestre. Você exagerou, Roxane falou. Que inveja. Roberto e Maria falaram ao mesmo tempo. Kaguya, Eva e Bruna apenas permaneceram em silêncio. Isso é realmente uma visão arrepiante. Afrodite comentou suavemente. Olhos vermelhos sangue encaram Afrodite. Se for uma pessoa normal, eles vão se mijar de medo agora. Parece que Kaguya está progredindo muito bem no poder de seu clã. Ruby falou. O sangue do nosso marido também ajuda muito, Afrodite disse. De fato. Ruby, cuide de tudo e me avise se acontecer alguma coisa. Ok, tio. Estou me preparando para me mudar também. Infelizmente, a Terra não é um lugar seguro agora. Vou ficar por aqui por enquanto, mas assim que terminar este assunto, voltarei para Nightingale. Preciso falar com Morgana. Vou me preparar para o encontro com os outros aliados. Milímetros. Victor assentiu e aproximou-se de Ruby, beijando-a profundamente nos lábios. Ruby devolveu o beijo. Alguns segundos se passaram com as línguas lutando entre si, e logo se separaram, pois era visível um rastro de saliva ligando as duas bocas. Finalmente, Victor sorriu gentilmente e disse, se você quiser, posso fazer o mesmo que Scatachi da próxima vez. Os olhos de Ruby brilharam por alguns segundos. Ela sentiu que estava sendo tentada pelo diabo, mas como o suposto diabo era seu marido, ela não teve inibições. Ela deu um pequeno aceno de cabeça quase imperceptível enquanto seu rosto brilhava levemente vermelho. Victor riu suavemente e disse, traga a corda que usamos da última vez. Seu rosto ficou ainda mais vermelho, mas mesmo assim ela ainda sentiu de forma quase imperceptível. Vejo você mais tarde, minha amada esposa. Ele beijou os lábios dela novamente e foi embora com Afrodite. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 554 Arrogância dos deuses. Caminhando pelas ruas da cidade onde nasceu, Victor se sentia estranho. A razão? A clara falta de gente.
Apesar de ainda ser de manhã, deveria ter mais gente na rua, mas a rua estava praticamente deserta. Todo mundo tá com medo, né? Ele olhou para os poucos humanos que ainda estavam do lado de fora. Mas apesar deste país estar em paz, a notícia preocupava a todos. O governo fez o possível para cobrir a notícia, mas foi impossível escondê-la completamente quando 2 ou mais países desapareceram do mundo. O sobrenatural tornou-se visível para todos, e a barreira que nunca foi cruzada antes foi ultrapassada. Afrodite, que estava na forma de seu alter ego chamado Renata, falou: os deuses farão algo a respeito. Eles provavelmente usarão alguma arte divina para fazer os mortais esquecerem o sobrenatural. Mas as vidas perdidas não voltarão. Sim, é um incidente muito grande para resolver apenas com uma mudança de memória. Afrodite assentiu. A luna Velfu.me metade do globo foi destruída por demônios, e alguns países já são considerados o inferno na Terra. A crise econômica está acontecendo, as pessoas têm medo da morte e do desconhecido, a anarquia se instalou em todo o mundo, os governos não sabem o que fazer e o único aliado da humanidade está preso em uma guerra defensiva. Victor falou. As flutuações de poder eram tão pronunciadas que Victor e Afrodite podiam senti-las mesmo de longe. O Vaticano estava em uma guerra de cerco, o que era óbvio para qualquer pessoa com alguma consciência energética. A maioria dos governos do mundo sabe sobre o sobrenatural, mas as pessoas comuns foram mantidas no escuro sobre isso. E quando eles viram hordas de seres demoníacos andando pela cidade, todos ficaram com medo e os sentimentos estavam à flor da pele. Afrodite falou. Nem a área do Victor ficou de fora. Alguns demônios apareceram e causaram um pequeno caos que logo foi resolvido. Afinal, este ainda era o território de Violette, e Victor ainda tinha suas forças estacionadas aqui. Victor acenou com a cabeça, olhou para cima e viu fresta de uma abertura em uma janela. Com sua visão, ele podia ver o olho de alguém observando com cautela. Medo e cautela podiam ser vistos naquele olhar, tanta negatividade. Roxane respirou fundo no mundo das sombras de Kaguya, eu amo isso tio. Victor ergueu a sobrancelha e viu uma energia vermelha com tons escuros de preto vindo em sua direção e entrando em seu corpo. Ele parecia confuso com a situação, olhou para Afrodite, mas a mulher não sentiu nada. Afrodite olhou para Victor. O que é isso? Eu sinto sua confusão agora. Ainda não sei, mas algum tipo de energia está entrando no meu corpo agora. Afrodite estreitou os olhos, fazendo-os brilhar levemente em rosa neon, enquanto ela usava seu sentido divino. Então ela abriu os olhos em choque. Você está se alimentando da negatividade dos humanos. O que? Eu sou? Eu sou um demônio ou algo assim? Victor falou com humor. Claro que não. Apenas certos seres podem absorver a negatividade, espíritos malignos sendo um deles. É. Clipot, certo? Sim, Roxane, é você, Victor perguntou. Ah, sim, sou eu. Me desculpe, mestre. Esqueci de avisar, eu não me importo, mas está tudo bem, sim. Isso é como beber sangue para mim. Estou me alimentando agora. E meu corpo principal em sua alma está crescendo enquanto falamos. Meu corpo principal está crescendo em um ritmo acelerado. Se possível, fique por aqui. Este é um bom lugar para eu crescer. O que acontece se você crescer? Não sei. Mas como meu corpo principal está ligado a você, você provavelmente ganhará algo e se tornará mais resistente ao uso de seu poder progenitor. Eu acho que você será capaz de diminuir as restrições para o nível 1 permanentemente se meu corpo crescer ainda mais. Pelo menos é essa sensação que tenho. Roxane murmurou. Os olhos de Victor brilharam um pouco. Mantenha-me atualizado sobre o processo de crescimento do seu corpo principal. Sim, mestre tio, interessante. Normalmente, quando alguém absorve tanta negatividade, eles sentem todos os sentimentos que o dono original está sentindo. Mas você parece estar bem. Eu tenho uma boa esposa. Ele riu levemente. Só você pode dizer que se casou com uma árvore do mundo. Isso nunca aconteceu antes, ok?
Como você conseguiu esse feito? Eu era apenas eu mesmo. Victor respondeu honestamente. Desde o início, ele sempre foi ele mesmo e, na maioria das vezes, quando se deparava com uma situação desconhecida, sempre seguia seu instinto. Acho que é por isso que gostei de você. Você é muito honesta, querida. A influência da minha mãe, eu acho. De fato. Afrodite riu suavemente. Victor apenas sorriu levemente e continuou caminhando com Afrodite enquanto os dois desfrutavam da presença um do outro. Mesmo que um ar de depressão os envolvesse, os dois não pareciam afetados, como se vivessem em seu próprio mundinho. Eu notei algo estranho. Os humanos não estão reagindo a mim? Oh, é porque eu mascarei sua beleza. Por quê? Seu nível de beleza se tornou um perigo mortal para os mortais. Oh, mas eu não tinha esse problema antes. Antes, você não tinha todas as minhas bênçãos. Como eu disse antes, querida, você é como uma versão masculina de mim agora. E há uma razão pela qual a deusa da beleza não aparece casualmente na frente de mortais de mente fraca em sua aparência real. A mente deles não está preparada para esse choque. Não vejo problema nisso. Sério? Afrodite parou de andar e olhou para Victor. Querida, você quer deixar homens e mulheres eunucos? Achando seu rosto confuso bastante atraente, a deusa riu levemente e começou a falar. Pense comigo. Suas esposas são todas lindas em seu próprio nível, e depois de ver essa beleza, você pode sentir atração por um ser humano normal? Victor abriu os olhos levemente, já que ele entendia agora do que Afrodite estava falando. Victor estava cercado por mulheres de beleza sobrenatural e, em sua mente agora, ele não conseguia nem pensar ou achar atraente a beleza de uma mulher comum. Você parece entender agora. Ele assentiu. Agora pegue esse pensamento e coloque-o em nós. Eu sou a deusa da beleza. No momento em que os humanos, sejam homens ou mulheres, me virem, seu padrão de beleza aumentará automaticamente e eles não acharão outros humanos atraentes. Eles não serão atraídos por sua própria espécie, então eles se tornam eunucos. O homem que vive com um anjo criado por Deus para ser perfeito não pode mais se contentar com uma mulher comum, hein? Victor falou. Milímetros. Afrodite assentiu, esse mesmo conceito se aplica às mulheres. Nossas aparências reais têm muito impacto em uma mente mortal comum que nunca entrou em contato com o sobrenatural. Por causa disso, estou mascarando nossas verdadeiras aparências. Você e eu parecemos dois lindos humanos agora, não duas criaturas sobrenaturalmente lindas. Isso é complicado. Fufufu. Quem disse que ter o conceito de beleza é uma coisa fácil? Beleza é subjetiva. Todo mundo tem seus próprios pensamentos sobre beleza, e quando um mortal olha para mim, ele vê o ápice do que seu subconsciente considera beleza. Juntando isso com minhas outras divindades. Onde quer que eu vá, todos vão se lembrar de mim. Tão narcisista. Não é narcisismo se for verdade. Ela deu de ombros divertida. Eu sugiro que no futuro, se você aparecer na frente dos humanos, faça o que estou fazendo agora. Você não quer prejudicar os inocentes, certo? Como eu faço isso? Apenas use sua bênção de beleza. Imagine uma pequena camada ao redor do seu corpo como uma concha que mostrará a todos o que você quer mostrar. Essa pequena camada conterá suas bênçãos. Victor assentiu enquanto seus olhos se contraíam um pouco e pensava em algo cobrindo seu corpo. Algo parecido? Como esperado do meu querido, foi fácil para você, hein? Ela sorriu com orgulho. Já tive a experiência de fazer algo semelhante quando uso raios. Oh, agora que você mencionou, isso é verdade. Últimas notícias. Victor e Afrodite pararam de andar e olharam para o lado. E no topo de um prédio, viram um autor gigantesco. As criaturas já dominaram 40% da África do Sul. A imagem mudou e apareceu a aparência de criaturas que saíram das profundezas do inferno. O que o governo está fazendo? Por que eles não? A transmissão foi cortada. Estão censurando, hein? Victor murmurou.
Essa notícia só vai gerar pânico generalizado. Eu me pergunto qual é o próximo passo do governo. Victor começou a andar de novo, e Afrodite acertou o passo ao lado dele. Eles vão lutar? Ele perguntou em voz alta. As armas modernas só podem ferir demônios de baixo escalão. Armas de maior calibre podem ferir alguns demônios de tamanho médio, mas quando se trata de demônios mais experientes, as armas são completamente inúteis. E os demônios da classe Duque? Eles nem vão sentir nada. E as armas nucleares? Essa é apenas uma maneira bárbara de tentar resolver o problema. E, sim, também não funcionaria. Suponho que as facções não permitirão que o planeta seja destruído por essas armas. De fato, e para ser honesto, também não acho que o diabo esteja tentando destruir a Terra. Seus movimentos são muito calculados. Se ele quisesse destruir tudo, já teria usado todos os seus subordinados mais fortes, os Duques Demônios. Os dois continuaram conversando e trocando ideias, e logo o tempo passou. Edifício de luxo em Nova York. Uma hora depois, eles estavam em um elevador subindo para a suíte presidencial. O som de Tink foi ouvido e logo a porta do elevador se abriu para revelar um apartamento moderno. Você demorou. Ao ouvir a voz masculina, Victor virou o rosto e viu um homem. Ele tinha 180 centímetros, era mais baixo que Victor, com cabelo preto bagunçado, olhos verdes e uma constituição magra, mas definida. Ele estava vestindo um terno preto. O homem estreitou ligeiramente os olhos e um sorriso apareceu em seu rosto. Você é realmente um progenitor. Ilusões e controle da mente não parecem funcionar em você. Victor estreitou os olhos. Não sentiu o homem fazendo nada, mas aparentemente, ele fez alguma coisa. Não sou imune a ilusões e controle da mente. Eu me lembro de ter sido afetado por isso no passado. No passado, eu não tinha progredido com meu sangue progenitor. Vendo que o homem queria possivelmente mexer com sua cabeça, Victor não gostou nem um pouco disso, pois seus olhos começaram a brilhar em um tom violeta. Mas ele perdeu tempo de reação. Alguém ficou chateado por ele. Loki. Os olhos de Afrodite brilharam em rosa neon, e logo ela voltou à sua forma divina. O que você está fazendo? Uau, eu só estava tentando fazer uma piada. Não se atreva a brincar com meu marido. Seus jogos nunca terminam bem para as partes envolvidas. O homem apenas olhou para Afrodite com os olhos arregalados, já que as palavras da deusa nem pareciam ter sido registradas em seu cérebro. Me desculpe, mas... O que você disse agora há pouco? Loki, você é surdo. Apenas responda a pergunta, por favor. Afrodite estreitou os olhos em aborrecimento e falou novamente. Não se atreva a brincar com meu marido. Antes que ela pudesse continuar, ela foi interrompida. Sim, não foi uma alucinação. Loki olhou para Victor novamente, e seus olhos brilharam ligeiramente. Victor sentiu algo verificando sua existência. Ele bufou e se concentrou em retribuir aquele sentimento. Mas aquele tempinho que ele levou para se defender foi o suficiente para Loki entender algo. Sim. Eu preciso de uma bebida. Ele ignorou os dois e foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou duas garrafas bem medíocres, abriu-as e derramou o conteúdo goela abaixo. Ignore este homem. Ele geralmente é inofensivo, mas gosta muito de brincar. Ao ouvir a voz de uma mulher, Victor olhou para frente e viu uma mulher com longos cabelos castanhos claros e olhos dourados. Ela tinha 189 centímetros de altura e um corpo curvilíneo, mas ao contrário da deusa ao lado dele, que parecia ter um corpo mais mácio, a mulher que ele estava olhando era mais do lado atlético e estava completamente rasgada. Ela estava vestindo uma blusa que mostrava seu abdômen tanquinho. Seus seios não eram tão grandes quanto o J-cup de Afrodite, parecendo que ela tinha um D-cup, e ela tinha coxas grossas que podiam ser vistas através do preto. Calças que ela usava e braços definidos. No geral, ela dava uma sensação de guerreira. Ela e as mulheres do clã das Teias se dariam muito bem, eu acho. Victor pensou consigo mesmo. Assim como Victor estava avaliando a mulher também o estava avaliando.
E ela não pôde deixar de corar levemente quando viu sua verdadeira aparência. E o fato de que ele estava olhando para ela apreciativamente, mas não de uma forma luxuriosa como a maioria dos deuses em seu panteão, fez sua opinião crescer um pouco mais. Ela olhou para a deusa da beleza com olhos acusadores. O que? Você exagerou. Dando todas as suas bênçãos a um mortal? O que aconteceu com os outros? HMPH, quem se importa? Minha prioridade é meu marido. A deusa de cabelos castanhos apenas fez um sorriso irônico. Ela descartou facilmente os outros seres que ela abençoou apenas para este homem. A mulher não sabe se sente pena de outros seres ou não. Freia. O que? A mulher olhou para o homem. Você não parece chocado. Estou falando do casamento de Afrodite. Oh, isso não era óbvio. No final, ela se casando com um mortal não é nada digno de nota. Seu cabeça de vento, use seus sentidos divinos. Você é uma deusa da morte, certo? Uma veia saltou na cabeça de Freya, mas ela seguiu a recomendação da amiga. Ela sabia que, apesar de brincalhão, ele não dizia coisas sem um fundamento concreto. Olhando para Victor, os olhos dourados da deusa começaram a brilhar. Oh! Ela ficou surpresa que ele conseguiu manter seu olhar. Vocês dois são muito intrometidos, hein? Victor rosnou, e seus olhos brilharam com um tom violeta. O mundo em sua perspectiva mudou e ele viu dois seres de imenso poder dourado. Ele ignorou isso e olhou para o fio vermelho flutuando acima de suas cabeças. A mão de Victor estava coberta por um tom vermelho escuro e, usando seu poder de progenitor, ele fez um gesto com a mão, fazendo com que o fio vermelho recebesse um estímulo. Ah! Frey e Loki gritaram de dor enquanto cobriam os olhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.